Olá, seja bem-vindo ao CTM, Curso Teológico Ministerial da Primeira Igreja Batista em Araras. Antes de iniciarmos essa aula, quero pedir a você que se inscreva no canal. Você, fazendo isso, vai receber as atualizações. Quando tivermos novas aulas, você vai receber aí no seu celular, no seu computador, uma notificação. E você também nos ajuda a divulgar esse trabalho e divulgar também a palavra de Deus, tá bom? Muito bom ter você por aqui. E estamos iniciando um novo módulo, continuando com as disciplinas presentes na teologia sistemática. Nós iremos, a partir dessa primeira aula, tratar sobre hamartiologia, ou a doutrina do pecado, ou a doutrina sobre o pecado. A hamartiologia é, então, essa disciplina que apresenta um estudo sistemático a respeito do pecado, em todos os seus aspectos, e baseado, obviamente, nas Escrituras. É uma matéria importantíssima dentro da teologia, principalmente porque a nossa compreensão a respeito de alguns aspectos da hamartiologia, eles irão influenciar diretamente a maneira como nós entenderemos a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então é essencial que a gente compreenda o que é o pecado e quais são as suas implicações na história do homem e na história da criação em geral, para que então a gente possa compreender a grandeza da salvação providenciada pela obra de Jesus na cruz. O Evangelho, nós sabemos bem, é a boa notícia. Cristo morreu por nós, Ele se entregou na cruz do Calvário e nos salvou. Mas a questão é, nos salvou do quê? Aí é que está. A boa notícia vem para resolver o problema trazido por uma má notícia. E essa má notícia tem tudo a ver com a hamartiologia. A má notícia é: todos pecaram e estão afastados de Deus, estão condenados. A boa notícia vem para resolver esse problema que essa má notícia nos traz. Nessa primeira aula, eu quero conceituar com vocês o que é o pecado e falar um pouco da origem e da natureza do pecado, ok? Esses serão então os nossos objetivos com essa primeira aula: conceito, origem e natureza do pecado. O conceito, a nossa história, a história humana, apresentada ali nas Escrituras, é basicamente a história do homem em estado de rebelião contra Deus. O tempo todo o homem está contra o Criador. Mas vemos também nessa história esse mesmo Deus, em amor, executando um plano redentor para trazer o homem de volta para Ele. Essa definição de Wayne Grudem, acho que expressa bem e conceitua e define bem o que é o pecado. Ele diz então: o pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em pensamento, seja em atitude, seja em natureza. Inclui não só atos individuais, como roubar, mentir ou cometer homicídio, mas também atitudes contrárias àquilo que Deus, como Criador, exige. Uma outra definição que nós vamos ver daqui a pouco, de João Calvino, vai tratar de um outro aspecto, mas aqui, não é, nas palavras de Wayne Grudem, como vimos, é como diz Tiago, né?
saber fazer o bem, ter capacidade para fazer o bem e não fazer, também é pecado. Então, como ele diz, não só os atos individuais como roubar, mentir, cometer homicídio, mas também saber o que é bom, saber fazer o bem e não fazer, ou a ter atitudes contrárias àquilo, ou aquelas coisas que Deus como Criador exige, isso também é pecado. Omissão também pode ser um ato pecaminoso. Sobre um outro aspecto, como eu disse, o reformador e teólogo João Calvino dizia o seguinte: o pecado não é simplesmente o nome para os atos perversos que cometemos. Antes, é a direção e a inclinação da própria natureza humana em sua condição decaída. Cometemos pecado porque somos pecadores. Então, o pecado como definição e como conceito é tanto os atos que cometemos contra Deus, contra a sua lei moral, como também essa inclinação, fruto dessa condição decaída, conforme diz João Calvino. São diferentes aspectos que nós também veremos aqui, né, essa diferença entre os atos pecaminosos que nós cometemos e a condição de pecado. O pecado como algo eventual e também o pecado no seu sentido posicional. A origem do pecado. Em Gênesis, nós vemos que quando Deus terminou o universo, quando Ele terminou a sua criação e olhou para tudo que Ele fez, Ele viu que era muito bom. Olha o que é que diz Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e manhã o sexto dia. O bom de Deus, ou o muito bom de Deus, significa muita coisa. Não significa somente que Ele achou a sua criação bonita. Não significa somente que Ele achou agradável aos olhos. Quando Deus diz que é bom, é também no seu sentido que é bonito, não é? Mas é algo mais amplo. O bom de Deus diz respeito principalmente à perfeição. Quando Deus olha e diz, é muito bom, Ele diz, é perfeito. Quando Ele diz, é muito bom, Ele diz, é puro. O bom e o muito bom de Deus diz respeito à perfeição e à pureza. Agora, se era bom, se o que Deus fez era muito bom e puro, então como o pecado e o mal entraram? A primeira questão é a seguinte: Deus é absolutamente bom. Tudo que vem de Deus é bom. Portanto, o mal, ele não pode proceder de Deus, porque Deus não peca e Deus não pode ser culpado pelo pecado. Quem pecou foi o homem. E antes disso, os anjos pecaram. E nos dois casos, tanto os anjos como os homens, eles fizeram por escolha intencional, por uma escolha voluntária. Então, para iniciarmos esse assunto, culpar Deus pelo pecado seria uma blasfêmia terrível contra o caráter de Deus. Ele jamais pode pecar.
não é possível que Deus peque. Ele é absolutamente, totalmente bom e tudo que vem dele é bom. Mesmo antes da desobediência de Adão e Eva, o pecado se fez presente entre os anjos, com a queda de Satanás e da terça parte dos anjos. Mas em relação à raça humana, como eu disse, a origem ou o primeiro pecado foi o de Adão e Eva no jardim do Éden. O ato ali de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, em desobediência à palavra de Deus, que havia dito para que eles não comessem. Então, esse pecado deu o start ao pecado no mundo, pelo menos no que se diz respeito aos seres humanos. Porém, esse ato pecaminoso acontecido no tempo e no espaço que nós conhecemos, que iniciou essa condição caída do ser humano, de maneira alguma ele foi surpresa para Deus. O Senhor não foi surpreendido quando o mal moral entrou no mundo. E como nós podemos afirmar isso? Muito bem, Deus, em sua absoluta soberania, Ele já havia desenvolvido todo o plano de redenção antes mesmo da criação do universo. E existem alguns textos que indicam isso para nós. Por exemplo, 1 Pedro 1, 19 e 20, quando diz que o sacrifício do Filho de Deus foi pré-ordenado antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8, quando diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Não como um fato cronológico dentro da linha do tempo que conhecemos, mas já decretado antes de tudo. Efésios 1:4, quando diz que nós fomos escolhidos nele para a salvação, antes da criação do mundo. Então, se a morte de Jesus pelos pecadores e a eleição desses pecadores para a salvação foram determinadas num plano pré-existente de Deus, é óbvio que ele sabia que o pecado entraria na história e que deformaria Adão e que deformaria os seus descendentes. E ele sabia disso antes mesmo de criar Adão e Eva. Então, o pecado tem uma origem em Adão, ou pelo menos, como eu disse, no que se diz respeito aos seres humanos, mas esse ato não surpreende a Deus. O plano de redenção, a solução para a queda do homem, a boa notícia do Evangelho já estava preparada antes mesmo da fundação do mundo. Isso, para Deus, é possível, e só para Ele, porque Ele não está limitado ao tempo e ao espaço, como nós estamos. Para Deus não existe passado, presente e futuro. É impossível nós compreendermos isso de uma maneira plena, porque tudo que nós conhecemos está colocado ou existe dentro do tempo e no espaço, mas a criatura não pode controlar o Criador, e o tempo e o espaço são criação de Deus. Ele criou o Cronos, Ele criou toda a matéria, e por isso, nada disso pode controlá-lo. Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus onde nós vemos aqui, nos versos que citamos, Ele já preparando a solução para o problema, antes mesmo
do problema surgir cronologicamente na história. Esse é o nosso Deus. A natureza do pecado, e nós vamos aqui para essa última parte dessa primeira aula. As Escrituras ensinam claramente que todos nós, sem exceção, somos pecadores. Conforme Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos pecadores. E essa corrupção moral se abriga em todos os seres humanos. E não é agradável nós ouvirmos isso. Ouvirmos que somos pecadores, não é agradável ao ser humano ouvir essa frase. De maneira geral, os pensadores, os filósofos, eles sempre reagiram contra esse ensino, porque esse ensino nos declara culpados diante de um Deus soberano. Mas essa é a realidade apresentada pelas Escrituras. O homem é mau. Nós não estamos a caminho de uma perfeição, como dizem os evolucionistas. Em termos morais, o homem não está melhor do que ele era há 5.000 anos. Quando nós lemos a história, a gente não só verifica que o homem é pecador desde sempre, mas também que os seus avanços no conhecimento e na ciência, de forma geral, apenas proporcionam novas formas de cometer os mesmos pecados. Então, a ganância, a luxúria, a imoralidade, a inveja e outros pecados têm outras caras e outros formatos dependendo do período na história, mas no fundo são os mesmos pecados cometidos pelo homem desde sempre. A discussão da natureza do pecado deve começar com uma distinção muito clara que devemos fazer entre pecado e pecados. E a distinção não é entre o singular e o plural, mas no seguinte aspecto: pecados são os atos pecaminosos que nós cometemos, enquanto que pecado ou o pecado diz respeito à natureza que produz pecados como frutos. É o que nós lemos nas palavras de Calvino, por exemplo. É uma laranjeira. Ela não se torna laranjeira por produzir laranjas. É o contrário. Ela produz laranjas porque é uma laranjeira. É aquilo que ela é. Então, pecamos porque somos pecadores. Digamos que o pecado como natureza, ele é o motor por trás de cada ato pecaminoso. É por isso que Jesus ensinou que a imoralidade, o homicídio, etc., eles brotam do coração do homem. Olha o que é que diz Marcos, capítulo 7, versos 20 a 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Já estão lá dentro. Olha o que é que diz Tiago, capítulo 1, versos 13 a 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Por quê?
Como dissemos, Deus é bom, Deus é todo bom, absolutamente. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então perceba que vem de dentro do homem essa natureza caída. Esse pecado como natureza produz pecados. Mas é essa condição decaída que torna o homem pecador antes mesmo que ele cometa um ato pecaminoso específico. É o que Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2, verso 3, quando ele diz que éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Esse pecado como natureza, apesar de produzir atos pecaminosos, é essa natureza, essa condição decaída que torna o homem pecador, antes mesmo que ele cometa um pecado ou uma ação de pecado. E de onde vem essa característica pecaminosa do homem? Os evolucionistas dizem que essa característica pecaminosa, eles não usam exatamente esse termo, mas eles dizem que isso é um vestígio da nossa origem animal. Mas essa condição é exatamente uma diferença gritante que nós temos do mundo animal. Porque os humanos, eles não são apenas violentos e destrutivos como são alguns animais. Os seres humanos, eles vão além. Os seres humanos são moralmente depravados. O pecado como natureza é o que faz isso em nós. É o que faz isso no ser humano. Mas, quando e como isso se tornou uma característica humana? Como nós dissemos, o pecado, ele começou no jardim, com Adão e Eva. E a partir disso, a partir do momento em que o pecado tem origem, os descendentes desse primeiro casal já não carregam mais a perfeita imagem de Deus, mas carregam agora a imagem do Adão decaído, conforme diz Gênesis 5, de 1 a 3. A imagem de Deus não foi totalmente apagada do homem, mas ela foi modificada. Nós podemos dizer que essa imagem de Deus no homem, a partir de Adão, ela foi estragada pelo pecado. Em Romanos capítulo 5, versos 12 a 21, Paulo afirma que Adão trouxe o pecado para o mundo e ele o transmitiu para todos os homens. Olha o verso 12 do capítulo 5 de Romanos, o que é que diz? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Olha o verso 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça, no caso aqui de Cristo, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Nós somos responsáveis pelo pecado de Adão. De uma forma que não conseguimos compreender muito bem, mas o que Paulo afirma é que todos nós pecamos quando ele pecou. Todos nós estávamos presentes em Adão quando ele pecou. E essa é a má, a péssima notícia. Esse é o maior problema
que o homem tem para resolver na sua vida. E a única maneira de resolver esse problema é encontrar alguém justo, puro, alguém santo, sem pecado, que pague o preço dos seus pecados e o tire dessa condição. E é aí que vem a boa notícia do Evangelho, porque Cristo já fez isso. E como é que nós obtemos essa justiça de Cristo? Como é que nós recebemos essa justiça que vem por meio do sacrifício daquele que é perfeito, daquele que não tem pecado, por meio da fé? Então, nós vimos sobre a origem do pecado no Éden. Deus, apesar de ser, ou de saber do que aconteceria, Ele não é o autor e nem aquele que determina o pecado. E vimos também sobre a natureza do pecado em nós. Somos pecadores, mesmo antes de cometermos atos pecaminosos, porque em Adão todos pecaram. E nós encerramos então essa primeira aula. Ela serviu mesmo como uma introdução a essa disciplina. Na próxima aula nós iremos ver sobre as implicações e as consequências do pecado, ou até onde esse pecado original de Adão nos afeta, quais são os resultados e as consequências das nossas ações pecaminosas. Então, na próxima aula, a gente fala sobre isso, tá bom? Por enquanto, Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima aula. Um abraço.